Olá pessoal, mais um vídeo, Maratona Concurso de Professores aqui com o professor Miro Santos, aqui no canal Pensando Sociologicamente. Bom, aula 5, deliberação 10.814. Então vamos lá, essa aqui é a quinta aula da Maratona de Concursos. Os últimos vídeos a gente estava falando do edital, um pouquinho sobre um resumo, né, sobre as coisas mais importantes, os destaques do edital, e na sequência, passos da análise completa do edital em vários vídeos. Agora vamos falar um pouquinho sobre a deliberação 10.814. Bom, esse aqui é o vídeo 2 da deliberação, então é uma aula na sequência. Para quem quiser ver a primeira aula, vou deixar o card aqui do vídeo e também um link na descrição, tá? A deliberação, ela tem a data de 2016 e estabelece normas para a educação básica no Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Ela possui 12 capítulos, 133 artigos, 11 seções, então a gente vê que tem mais artigos do que a LDB, que tem 92 artigos. Ela está dividida em 12 capítulos. Capítulo 1, das disposições preliminares, na sequência, da organização da educação básica, das etapas da educação básica, do regime escolar, dos recursos humanos, da estrutura e do funcionamento, do credenciamento e da autorização de funcionamento, das escolas polo, da mudança de mantenedora do endereço de denominação da instituição de ensino, da desativação, do descredenciamento e da extinção, das irregularidades e sanções, das disposições gerais transitórias. Então, esta é a deliberação 10.814, é uma deliberação na qual ela rege, né, ela cria um normativo para o Sistema Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul. Então, isso aqui era basicamente um escopo, né, o esqueleto da deliberação. A gente vai na sequência, então para quem quiser ver o primeiro vídeo, né, que tem os primeiros artigos, dá uma olhada lá. Agora a gente vai seguir é o capítulo 3 das etapas da educação básica, da educação infantil, nos artigos, iniciando no artigo 21. A educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos, em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Parágrafo único. Para o desenvolvimento harmonioso da criança, deve ser considerada a educação em sua integralidade, entendendo o cuidado como algo indissociável ao processo educativo. Então é isso, fala da etapa da educação infantil, que tem a finalidade de desenvolvimento integral da criança. Artigo 22. A criança atendida na educação infantil é sujeito histórico de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e atribui sentidos à natureza e à sociedade, produzindo cultura. Então aí temos a criança atendida na educação infantil como um sujeito histórico e de direitos que faz e tem várias interações e faz várias coisas. Artigo 23. A educação infantil, garantida como direito da criança e dever do Estado e da família, será oferecida em item 1, inciso 1, creches ou entidades equivalentes para crianças de até 3 anos de idade. Pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. Parágrafo único. Na definição das formas de agrupamento das crianças nas creches, devem ser consideradas as especificidades dessa faixa etária. Pessoal, então, muito provavelmente, né, nós teremos aí muitas informações do regramento normativo da LDB. Então, os estados, eles acabam, em suas deliberações regionais, a fim de que se desenvolva e avance com suas normas, utiliza a legislação, o regramento jurídico maior, que seria a LDB. O regramento jurídico em relação à educação, tirando a Carta Magna, que é a Constituição Federal de 1988, é a LDB. Então a gente vai perceber várias coisas, vários pontos bem semelhantes, para não dizer iguais, à LDB. Então é muito bacana estudar essa deliberação, que ao mesmo tempo a gente está trocando a ideia, dialogando muito fortemente com o que está posto na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Artigo 24. Se vocês ouvirem algum ruído, estou aqui um pouco fora, então às vezes vai ter ruído de passarinhos, de motos, de carros, mas a gente vai continuando a leitura. Hoje é feriado, a gente não pode se incomodar muito, né, com alguns ruídos.
Artigo 24. As creches e pré-escolas se caracterizam como espaços institucionais não domésticos, que se constituem em instituições educacionais públicas ou privadas, que educam e cuidam de crianças no período diurno, em jornada integral ou parcial, supervisionadas pelo setor competente da Secretaria de Estado de Educação, que é a Secretaria, a sede MS. Artigo 25. É obrigatória a matrícula da educação infantil de crianças a partir de 4 anos, conforme a legislação vigente. Isso está posto também na LDB. Na organização da educação infantil devem ser consideradas as seguintes regras comuns: avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Então, como é que o professor, a educadora, o educador vai avaliar a educação infantil? Por meio de acompanhamento e registro. Não é um objetivo de promoção, mas sim acompanhar. Isso já vi cair em várias provas de concurso. Carga horária mínima de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivos de trabalho educacional. Isso é o que está posto, é o que está ocorrendo, está em vigência. Entretanto, com a BNCC, isso se altera. Atendimento à criança no mínimo de 4 horas diárias para o turno parcial e de 7 horas para a jornada integral. Essa questão também pode cair. Então o candidato fica muito esperto, né? O professor e professora, educadores, grifem, né? Sinalizem, façam um destaque, um esquema desse item aqui. Atendimento à criança no mínimo de 4 horas diárias, ou 7 para a jornada integral, que é a jornada de tempo integral. Controle de frequência pela instituição da educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. Muito importante. A educação infantil se consolida na instituição educacional por meio do fortalecimento de práticas pedagógicas mediadoras de aprendizagem e do desenvolvimento das crianças, sem requisito de seleção para o acesso ao ensino fundamental. Então aqui há mais um reforço em relação a essa não promoção. Então a grande questão aqui não é fazer uma restrição, um exame, uma classificação, porque não tem requisito de seleção para acesso ao ensino fundamental. Ela é mais ampla. O currículo a ser trabalhado na etapa da educação infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, histórico, artístico, ambiental, científico, tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças. Parágrafo único. Devem ser previstas no currículo as atividades que garantam à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagem de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com as outras crianças. É um momento da etapa da educação infantil que a criança ela tem um primeiro contato com a socialização secundária, com um ambiente na qual é um pouquinho diferente do ambiente familiar. Então, ele tem todas essas interações, né, articulações e ações que são importantes em diferentes linguagens. Artigo 29. As instituições que oferecem a educação infantil devem, vamos grifar alguns pontos que são importantes, fortalecer o diálogo e a parceria com as famílias, lembrando que a família também cumpre uma função, né, da educação, a fim de estabelecer uma relação efetiva com a comunidade local. Eu sempre reforço em meus vídeos, de maneira um tanto quanto de brincadeira, um tom de brincadeira, mas que tem aspectos de verdade, que a família ela tem esse papel muito forte em relação a um fortalecimento da educação, a educação que é institucionalizada, é o que está posto na LDB, a educação escolar. Por quê? Porque às vezes está muito desligada, ela só leva a criança, busca a criança e não se envolve de maneira um tanto mais aproximada ou intimista em relação aos aspectos da escola. É muito ruim, tem que se envolver, tem que aparecer, tem que participar, tem que saber dicas para os pais, né? Cara, quando eu ouço uma professora das séries iniciais ou das creches, da educação infantil, que fala, às vezes chega pai aqui que não sabe que turma que a sua filha, o filho está. Ou ainda pior, às vezes o pai vem aqui e não sabe a idade correta de sua filha, seu filho.
é para cair, né, como diria a minha avó, para cair o cu da bunda, mas tudo bem. Vamos adiante. Considerar as especificidades etárias, singularidades individuais e coletivas das crianças. Então, tem que considerar, né, essas instituições devem considerar essas singularidades individuais. Priorizar o atendimento das crianças por professores com formação superior, habilitados para a docência nessa etapa. Não adianta vir professores os quais não têm ou normal médio ou normal superior ou a pedagogia. Tem que ser alguém preparado para a atenção a essa criança, tá bom? Na organização das instituições públicas e privadas, devem ser preservadas as especificidades da educação infantil, garantindo o atendimento aos parâmetros nacionais de qualidade e a articulação com a etapa escolar posterior. Então é isso, né? Deve ter alguns parâmetros aí preservados as especificidades da educação infantil. Para as crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, devem ser garantida a acessibilidade de espaços, materiais, objetos, brinquedos e orientações conforme as normas vigentes. Isso é posto, né, para a educação inclusiva, educação especial, independente dos níveis e das etapas e modalidades da educação, seja na educação infantil ou até ensino superior, é desenvolvido, é fomentado a educação especial inclusiva, né, garantindo essa acessibilidade. Então, por exemplo, nas instituições de ensino da educação infantil, que diz respeito a Campo Grande, tem o CEIS Edu, que tem professoras de apoio para, né, a creche, para as séries ali da educação infantil. Seção 2 do ensino fundamental. Artigo 32. O ensino fundamental com duração de 9 anos tem como função precípua a formação básica do cidadão e é destinado, deixa eu apagar aqui, é destinado aos estudantes de 6 a 14 anos, ó, obrigatoriedade que está na LDB também. E aos que em idade própria não tiveram condições de acesso a essa etapa. E aí tem as acelerações, né, a questão da EJA e tudo mais. O ensino fundamental deve assegurar a cada estudante o acesso ao conhecimento e aos elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de uma formação comum, independente da diversidade da população escolar e das demandas sociais. Aqui a grande questão, ó, tem que respeitar a diversidade, entretanto, né, tem, né, que assegurar o seu desenvolvimento para a vida em sociedade, assim como o benefício de uma formação comum. Então, por exemplo, essa grande sacada que é a grande briga, né, do homeschooling. Homeschooling que defende aí o ensino de crianças em situação do ambiente familiar, no ambiente domiciliar. Entretanto, essa criança ela não vai ter contato com outras culturas e outras sociabilidades, outras pessoas, a diversidade e outros adultos, né? Cada qual com seus jeitos e com ensinamentos que são sociais e históricos. Então é muito importante ter esse contato, independente da diversidade da população. Beleza? Para não passar, se a criança tiver que aprender só coisas que do ambiente familiar, então não teria a necessidade de haver escolas. Escola é importante para essa sociabilidade secundária. É obrigatória a matrícula do ensino fundamental de crianças com 6 anos completos, conforme a legislação vigente. E aqui os pais, né? Por isso que é dever da família também do Estado. O Estado tem que exigir a obrigatoriedade, tem que fornecer meios para as escolas e os sistemas de ensino, sejam estaduais ou municipais, e a família tem que matricular, né, seus descendentes. Os 3 anos iniciais do ensino fundamental devem assegurar, importante grifar, hein? Alfabetização e letramento, está no Plano Nacional de Educação, está no Plano Estadual de Educação também, que a criança deve ser alfabetizada até o 3º ano. A continuidade da aprendizagem, considerando a complexidade do processo de alfabetização. Então tem que dar continuidade, né? O desenvolvimento das áreas de conhecimento e das diversas formas de expressão. Então é isso, os 3 anos iniciais têm que assegurar alguns itens aí. Artigo 36. Na oferta do ensino fundamental, as mantenedoras devem assegurar condições de trabalho aos profissionais de educação e provimento de recursos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem com base. Então, olha lá. As mantenedoras, os sistemas de ensino públicos, nesse caso, condições de trabalho adequadas e recursos.
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. Com base no quê? No trabalho compartilhado e no compromisso individual e coletivo dos professores e demais profissionais da escola com a aprendizagem dos estudantes, no atendimento às necessidades específicas de aprendizagem de cada estudante, mediante abordagem apropriadas. Tudo isso aqui tem a ver com inclusão, com educação integral, é isso. Item 3. Na utilização de recursos disponíveis na escola e nos espaços sociais e culturais do entorno. Isso aqui eu sempre defendo, né? A escola ela não é só para ser o cognitivo, sentar todo mundo em fileira de maneira conteudista e ficar aprendendo conceitos e regras. Não, a escola ela poderia ser um arcabouço, né? Um centro de cultura, um ponto cultural na qual as crianças e os jovens serão, né, fomentarão ali outras coisas, outras dimensões da vida. Contato com recursos, contato com pessoas, contato com lógicas de desenvolvimento na sua integralidade. Na contextualização dos conteúdos, assegurando que a aprendizagem seja relevante e socialmente significativa. Aprendizagem significativa, né, do Ausubel e de alguns outros pensadores da pedagogia sócio-histórica, socioconstrutivismo e mais outras coisas. Paulo Freire também, Saviani, né, fala muito sobre a questão dos conteúdos serem importantes para tornar algo significativo socialmente. No cultivo do diálogo e de relações de parceria com as famílias, sempre cultivando diálogo e parceria. As instituições de ensino e os professores, com o apoio das famílias e da comunidade, devem visar ao progresso contínuo dos estudantes, criando oportunidades para que sejam evitados atrasos, interrupções na trajetória escolar, com a promoção de estudos de recuperação, disciplinados na proposta pedagógica e no regimento escolar, flexibilização metodológica dos tempos e espaços escolares. Lembrando que, parceria, hein, pessoal? Nós estamos com uma geração muito Nutella, geração neném, na qual a família, juntamente com os adolescentes e os jovens, as crianças, estão aí de maneira com algumas atitudes muito ruins e persecutórias em relação à escola. Só reclamando nota, só reclamando o conteúdo que o professor está passando, só reclamando a cobrança que o professor está passando. É parceria. Por isso que eu fico muito assim, com um uso muito indiscriminado, sem reflexão, um uso alienado da questão do jovem enquanto empreendedor, jovem enquanto protagonismo e jovem enquanto autonomia. Autonomia, protagonismo, para quê? O protagonismo é o saber. Então, a BNCC e algumas transformações que estão ocorrendo na educação é um problema sério, é um pepino para ser descascado pela classe de educadores e pesquisadores que estão envolvidos com a educação. A autonomia e protagonismo para as crianças, isso aí é escola nova, né? Então, é você utilizar a tendência liberal para remediar as coisas. Não, a escola é uma instituição, ela tem que ser respeitada, ela tem algumas orientações a seguir e ela tem transformações que também são importantes. Não é a figura do aluno é o primeiro, não. Porque senão fica algumas famílias aí se achando o rei da barriga. Bom, e é isso, né? Sempre apoio das famílias, né? E não protagonismo. 2. Diversidade de materiais de suportes literários. Porque esse item 2, são itens que diz respeito à criação de oportunidades para o progresso contínuo dos estudantes. Diversidade de materiais de suportes literários, biblioteca, né, materiais das TICs, das TEDx, tecnologias digitais de informação e comunicação, e pode ser utilizado em vídeos, podcasts, jogos, gamificação, jogos de tabuleiro, recursos afins, desenho, práticas de seminários, oficinas, muita coisa a gente pode utilizar como suporte, né, e material. Atividades que estimulem o raciocínio e atitudes investigativas, as abordagens complementares, a articulação entre a escola e a comunidade e o acesso a espaços de expressão cultural. Esse acesso é muito complicado, né, em relação à escola pública, né? Sobretudo em 2 anos de pandemia, mas vamos aí difundir, né? A utilização das tecnologias da informação e da comunicação como recursos aliados ao desenvolvimento da aprendizagem, importante. Entretanto, não como a panaceia, não como algo que vai resolver as transformações, os desafios e os problemas, os vários pepinos que temos na educação brasileira. Não é a panaceia a tecnologia não, hein? Mas ela pode ser um aliado.
provisão de recursos tecnológicos atualizados e em número suficiente para o atendimento dos estudantes. Bom, eu tenho computadores na sala de tecnologia, né, que é a STE, computadores de 2012, né, 2012, muito antigos, e não há computadores suficientes para todos os alunos, e a internet está ruim, e a gente tem aí um amplo aspecto de grupos, né, empresariais, liberais e tal, que não fomentam a distribuição de recursos para a escola pública. O próprio presidente esses dias entrou com uma ação, não satisfeito com o veto em relação a fornecimento de internet e recursos para as escolas, ele entrou com uma ação no STF para boicotar isso. Muito triste. Mas vida que segue, vamos adiante, sempre se organizando, sempre lutando em prol da educação pública, laica, de qualidade. Seção 3, do ensino médio. Pessoal, está quase acabando, depois a gente vai fazer algumas questões, tá? Já estamos para as tantas aí de 20 minutos, mais algumas questões, a gente fecha essa aulinha aí com uns 30 minutos talvez. Artigo 38. O ensino médio com duração mínima de 3 anos é orientado por princípios e finalidades que prevêem. Sobre o ensino médio agora, hein? Ensino médio. Com duração mínima de 3 anos, é orientado por princípios e finalidades. A consolidação e aprofundamento do conhecimento adquiridos no ensino fundamental. Olha, consolidação e aprofundamento de quê? Conhecimentos. É isso que a gente tem que difundir na escola. Outra ideia também muito deturpada, né? Competências e habilidades. Muito da visão liberal do mercado na educação esconde alguns subterfúgios aí muito ruins, tá? A gente tem que definir e aprofundar com conhecimentos. A preparação básica para a cidadania e o trabalho, tomando este princípio como educativo para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar a novas condições de ocupação e aperfeiçoamento posteriores. Então, não é só educação para trabalho, não, é educação para trabalho e para a vida. Educação integralizada, educação com ensino propedêutico. E a BNCC não defende isso, não. Está muito ligada a competências para práticas, né? Competências que seriam as práticas para o mercado. O desenvolvimento do estudante como pessoa humana, incluindo a formação estética e ética, lê ao contrário, o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico. Olha que item da hora aqui, hein? Sobretudo para as humanidades. Item 3, fora a escola sem partido. Pensamento crítico, autonomia intelectual, né, do jovem, do educando, do professor, da instituição de ensino que defende e que desenvolve o ensino médio. Item 4. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na sociedade contemporânea, relacionada à teoria e prática. Olha como que é importante. Demais, demais, demais. Claro, o aluno, para ele entender as demandas do mercado, as demandas da produção, as demandas que envolvem, né, teoria econômica, ele vai ter que aprender a matemática, vai ter que aprender a física, vai ter que aprender a química, né, a obsolescência programada, né, a alienação aos processos produtivos, a questão do meio ambiente com a biologia, tudo isso ligado de maneira interdisciplinar, mas sempre focado na compreensão dos fenômenos científicos e tecnológicos da sociedade contemporânea. Então, aí são alguns princípios e finalidades que orientam, né, o ensino médio. Artigo 39. O ensino médio, etapa final do processo formativo da educação básica, em todas as suas formas de oferta e organização, deve basear-se em quê? Formação integral do estudante, trabalho e pesquisa como princípios educativos pedagógicos, educação em direitos humanos, olha, muito esquecido, educação em direitos humanos como princípio norteador, sustentabilidade ambiental como meta universal, e aí, ó, professores, vamos colocar no currículo aí, obsolescência programada, pegada hídrica, questões das águas, questões dos ciclos, questão do envolvimento com a fronteira agrícola, questões dos movimentos sociais ambientais, movimento social indígena e quilombola, indissociabilidade entre educação e prática social. Muito bom. Está muito ligado à pedagogia freiriana e à pedagogia de crítica social dos conteúdos, considerando-se a historicidade dos conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, bem como entre teoria e prática no processo de ensino e de aprendizagem. Aliás, teoria à prática. Item 6. Integração de conhecimentos gerais e, quando for o caso, técnico-profissionais, realizado na perspectiva da
interdisciplinaridade da contextualização. Isso foi muito ruim de fazer, sobretudo no tempo de pandemia, mas a gente luta para termos aí mais horas aulas, mais hora de planejamento, hora de atividade e, quem sabe, dedicação exclusiva. Claro, se o professor ele tivesse um trabalho de 40 horas, com 20 horas em sala e 20 de educação exclusiva, a qual ele poderia estar planejando, fazendo projetos, se articulando, compondo materiais, dialogando com os outros educadores, a interdisciplinaridade ela vem como algo espontâneo, natural. Agora, como fazer isso aqui? Professores que trabalham em 3, 4, 5 escolas. Não sei. Fica aí a dica. Reconhecimento e aceitação da diversidade da realidade concreta dos sujeitos, do processo educativo, das formas de produção, dos processos de trabalho e das culturas a eles subjacentes. Reconhecimento e aceitação da diversidade da realidade concreta dos sujeitos. 8. Integração entre a educação e as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura com base da proposta e do desenvolvimento curricular. Muito bom, integração. Em várias dimensões. Bom, o artigo 40, apareceu uma página aí que não era. O currículo do ensino médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho. Então, aqui estava passando uma moto, deixa eu repetir. O currículo do ensino médio deve ter uma base unitária sobre a qual podem se assentar possibilidades diversas, como preparação geral para o trabalho, ou facultativamente para profissões técnicas na ciência e na tecnologia, como iniciação científica e tecnológica, e na cultura com ampliação da formação cultural. Então ele deve ter uma base unitária, muito ligada à pedagogia unitária, à educação unitária, sobre o que a gente tem várias possibilidades, inclusive formar o cidadão para o trabalho, como prática, formar o cidadão para a vida, para a criticidade, entendendo o seu entorno cultural, histórico, né? Iniciação científica, por que não fazer pesquisa na educação básica? Eu acho que é muito propício para os alunos do ensino médio. E aí, a escola está muito defendendo a autonomia, o protagonismo do estudante, que faça iniciação científica nas escolas com hora atividade para os professores, com bolsa e com incentivo aos alunos e às famílias também. Um exemplo disso é o programa PIC-TEC, que eu estou participando, que é o PIC-TEC, que é o Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul, fomentado aí pelo Semagro, pela SED, e pela Fundect. Muito bacana, Os alunos vão desenvolver pesquisa, estão desenvolvendo pesquisa e ganham bolsa de estudos para estudar. Bom, artigo 41. O ensino médio deve ser organizado considerando as ações, situações e tempos diversos em espaços intra- e extraescolares, tendo como vistas a realização de atividades que favoreçam a iniciativa, a autonomia e o protagonismo social dos jovens. Muito cuidado com esses termos aqui. Por exemplo, os itinerários formativos, a escolha dos jovens para decidir seu futuro, a escolha de áreas e mais um monte de coisa. Isso vai dar um bafafá e depois, futuro, na prática do novo ensino médio. Porque será que esses alunos, essas escolas, essas instituições estão preparadas para fomentar esse tipo de escolhas e aberturas de possibilidades? Não, não estão, cara. E aí no nome está muito bonito. Mas está aqui na lei. A etapa do ensino médio deve ser oferecida na forma integrada com a educação profissional e técnica de nível médio, possibilitando ao estudante uma habilitação profissional específica. Então ela pode ser oferecida de forma integrada. Habilitação profissional específica, mas com condições, Com condições, com infraestrutura adequada, com incentivos, insumos e materiais, com formação de professores e educadores, para a gente não ficar dependendo do sistema S, nem ficar dependendo de institutos extraescolares que estão aí abraçando e mordendo o bolo das fatias já tão apertadas dos recursos públicos voltados para a educação. Esse é o ponto. Se faz direito. Na onde? Forma integrada? Na escola? Trabalhe para isso.
Quem que eu falo? Os agentes públicos, os políticos, os administradores, os executivos, né? É o pessoal aí que tem a possibilidade de o fazer. Bom, fechamos aí, pessoal. Agora vamos para as questões, né? Fazemos aí a leitura dos artigos 20 até o 42. O outro vídeo trata dos primeiros 20 artigos da deliberação 10.814 e vamos para as questões. Bom, de acordo com a deliberação número 10.814 do Conselho Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, a finalidade da educação infantil é, ó, esse aqui é eu que produzi, mais várias questões que eu que produzo, mas vamos deixar aqui a referência. Pessoal, o desenvolvimento homogêneo da criança de até 5 anos, estou falando sobre finalidade da educação infantil, é o desenvolvimento homogêneo da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Nesses primeiros 30 minutos a gente fez a leitura, sobretudo essas partes que envolvem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, da deliberação 10.814. Está falando que a finalidade da educação infantil é o desenvolvimento homogêneo da criança? Vai pensando sobre isso aí. Eu já vou dizer que não é. O desenvolvimento harmonioso da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Essa B está mais bonitinha, está mais pomposa, mas aqui quer deixar uma enganação para o candidato. Na letra A, ó, não é homogêneo. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Na letra A, não é homogêneo. E na letra B, desenvolvimento harmonioso? Letra C, o desenvolvimento integral da criança de até 5 anos em seus aspectos físico, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Essa aqui está mais certinha, então fica na berlinda aí. Essa. Letra D, o desenvolvimento integral da criança de apenas 3 anos em seu aspecto físico, afetivo, psicológico, intelectual e social. Estamos falando de quem? Da educação infantil, né? Que ela tem a parte da creche que é 0 a 3 anos e depois a pré-escola de 4 a 5 anos e alguns meses. Então, essa está errada. Letra E, o desenvolvimento integral da criança é de até 4 anos. E aqui você já tira as crianças que têm 5 também. Em seus aspectos físicos, afetivo, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Então, essa seria a letra C. Então, ó, é a letra C que está correta. Beleza? Vamos adiante. 2. Julgue se o item está correto ou incorreto. De acordo com a deliberação 10.814 do Conselho Estadual de Educação, a educação infantil, garantida como direito da criança e dever do Estado e da família, será oferecida em creches ou equivalentes para crianças de até 3 anos de idade, em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. E aí? Vão pensando. Pensaram? Essa está correta, né? Essa aqui, muito basicamente, está também elencada na LDB. Então, a educação infantil garantida como direito da criança será oferecida em creches ou equivalentes para crianças de até 3 anos, 0 a 3, né? Em pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos de idade. É isso. Muito bem. Vida que segue. Vamos para a terceira. De acordo com a deliberação 10.814, sobre a avaliação da educação infantil, está correto o quê? Vamos lá. A avaliação deve ter prova, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Aqui até que está bacana, né? Mas não é prova. A avaliação deve ter exames, sem objetivo de promoção, mesmo para o acesso. Aqui também está bacana, né? Sem objetivo de promoção e tal. Aqui está errado porque também não vai ter exames, né? A avaliação deve ter portfólio com objetivo de promoção para o acesso ao ensino fundamental. Então, esse portfólio, mas e aí? Alguns vão ser promovidos e passarem e outros não. Letra D. A avaliação deve ter acompanhamento com objetivo de promoção ou reprovação, se for o caso, para o acesso ao ensino fundamental. Então, ó, no e no. A avaliação mediante acompanhamento e registro, deixa eu apagar os outros,
sem objetivo de promoção, mesmo para acesso ao ensino fundamental. Então, essa daqui, ó, mediante acompanhamento e registro, pessoal. Letra E. Vamos para a 4. De acordo com a deliberação 10.814, sobre o ensino fundamental, está correto dizer o seguinte: o ensino fundamental com duração de 9 anos é destinado aos estudantes de 5 a 15 anos. A idade está errada, a gente falou a idade agora, pouquinho. O ensino fundamental com duração de 9 anos é destinado aos estudantes de 6 a 14 anos apenas. Aqui tem um problema, ó. O que vocês acham? 6 a 14 anos. Entretanto, né, tem-se apenas. O ensino fundamental deve assegurar a cada estudante o acesso único do conhecimento intelectual. O acesso único. O ensino fundamental com duração de 9 anos é destinado aos estudantes de 6 a 14 anos apenas. E aí? O ensino fundamental com duração de 9 anos é destinado aos estudantes de 6 a 14 anos e aos que na idade própria não tiverem condições de acesso a essa etapa. Que aqui é o tipo de aceleração, EJA, entre outras coisas. Então esse apenas tirou, o único aqui tirou, esse apenas também deixou incorreta a questão, tá bom? Então aqui é a letra E. Questão 5, de acordo com o artigo 37 da deliberação, não é uma promoção das instituições de ensino. Vamos ver. Estudos de recuperação disciplinados na proposta pedagógica e no regimento escolar. Então ele quer o que não é. Flexibilização metodológica dos tempos e espaços escolares, diversidade de materiais e de suportes literários. Então, assim, as instituições de ensino não têm como dever promover esses itens, essas dimensões. Letra D. Atividades que podem estimular o raciocínio, as atitudes investigativas, as abordagens complementares, a não articulação entre a escola e a comunidade. Letra E. Utilização das tecnologias da informação e da comunicação como recursos aliados ao desenvolvimento da aprendizagem. Então aqui a gente tem alguns problemas. Aqui tá bacana, deixando a berlinda. Essa tá bacana, essa tá bacana e essa tá bacana. A gente tem um problema aqui, ó. Não articulação. As atividades que podem estimular o raciocínio, então vão ser promovidas pelas instituições de ensino. As atitudes investigativas, as abordagens complementares, a não articulação entre a escola e a comunidade. Essa está errada e ele quer, né? Aqui não é. Ele quer que não é. É essa. Muito cuidado com as questões. Então, deixa eu arrumar aqui. Ele quer a letra D. É isso. Siga adiante, vamos para frente, vamos sempre estudando, a gente não tem tanto tempo agora, mas o estudo sempre é bom, sempre é importante. Sempre pensando aí na educação, fomentando a categoria nossa de professores e professoras, educadores e educadoras, seja da pedagogia, das séries da educação infantil, né, creche, berçário, as séries iniciais, até ensino médio, todo mundo da educação básica, ou ensino superior, somos aí todos colegas e colegas de profissões, né? De profissão na categoria da educação. Vamos sempre ajudando, trocando ideia, sempre possível, ajude. O pessoal fala, valeu professor por fazer esses vídeos e divulgar e ajudar a gente a trocar uma ideia. O meu agradecimento é a você passar para frente, ajudar sempre um colega professor, fortalecer a escola pública, promover muita coisa na sua escola, sempre a defesa intransigente das educadoras, dos educadores, tá bom? Abraço, vamos sempre pensando aí a educação, né, a sociedade e a complexidade do real. Valeu, dê seu like, se gostou, compartilhe. Abraço!